Bom dia a todos. Estarei demonstrando uma série de vídeos e tutoriais para Java Web e Java Desktop. Inicialmente a gente vai fazer o projeto em Java Desktop, que consiste em o gerenciamento de notas de alunos relacionados a um determinado curso. Então, aqui eu tenho a modelagem de dados, onde esses relacionamentos estão todos intercalados, estão todos prontos, tá? Isso aqui pode ser gerado automaticamente a partir do Hibernate. Depois eu posso estar fazendo um tutorial à parte, como montar essa estrutura aqui a partir do nosso código Hibernate. E nós vamos direto ao nosso código, para a gente não estender muito esses vídeos, uma série de tutoriais que estão prontos para você. Quem está fazendo faculdade de ciência da computação, sistema de informação, análise e desenvolvimento de sistemas, tem que ter essas noções. Então, inicialmente, o nosso projeto ele vai ter que ser feito uma conexão com o banco de dados através do arquivo de configuração do Hibernate. Para quem não sabe o que é Hibernate, o Hibernate nada mais é do que um framework objeto relacional que faz o mapeamento das nossas entidades e os relaciona com as tabelas do banco de dados. Lembrando que essas anotações de mapeamento, elas são feitas através do JPA, que é uma API do Java, que traz padrões de configuração para poder mapear uma determinada entidade com estrutura padrão para conexão com as tabelas do banco de dados. Bem, inicialmente aqui o arquivo Hibernate, ele possui simplesmente as 4 configurações iniciais, que é o drive de conexão. Estou usando o banco de dados MySQL, a URL de conexão, que seria o caminho da conexão, incluindo o banco de dados a ser referenciado aqui, no caso, nosso banco de dados é o banco de dados dev, e o usuário e um password. Feito isso, eu já tenho uma configuração padrão, eu simplesmente vou fazer com que ele traga algumas outras configurações, por exemplo, qual será o dialeto? O dialeto nada mais é do que a forma com que ele vai se conectar ao banco de dados. Então, o dialeto será o dialeto MySQL. Então, isso aqui eu posso observar que aqui dentro possui os dialetos disponíveis. E as outras configurações, se eu quiser mostrar o SQL, se eu quiser formatar o SQL, mas outras configurações aqui inicialmente eu não vou necessitar. Eu vou deixar para mostrar o SQL para você ver como vai funcionar os códigos daqui a pouquinho. Bem, uma vez configurado o nosso Hibernate, eu salvo, ok, salvo, e depois eu vou gerar um arquivo, que vai fazer os padrões de configuração. Ele vai gerar automaticamente para mim as entidades no banco de dados. Então, as entidades do banco de dados. Preciso ter este arquivo, tá? Esse arquivo, ele traz para mim a conexão. Observa, ele vai trazer para mim todas as entidades, ou seja, todas as tabelas que eu preciso que estarão no banco de dados. Lembrando que ele vai buscar a conexão no arquivo de configuração do Hibernate e logo após ele fará o mapeamento objeto relacional com as tabelas, ok? E logo após eu vou utilizar um padrão que possui o NetBeans, que chama engenharia reversa. Não preciso muita coisa para fazer. Essa engenharia reversa, ela faz o quê? Ela faz com que eu gere desculpem, as minhas entidades automaticamente. Vamos dar um exemplo. Ele gerou isso aqui automaticamente, tá vendo? Ó? Gerado no dia 6 de novembro via Hibernate Tools. Então, ele gerou essa estrutura para mim automaticamente. Eu poderia fazer manualmente, sem problema nenhum. Mas se eu tiver com facilidade para montar essa estrutura, eu gero automaticamente. Então, observem que ele criou a entidade, uma classe, tá? A classe aluno. Então, ele já fez para mim as anotações JPA que diz que essa classe será uma entidade do banco de dados. Então, observem aí. Para me criar a anotação, simplesmente eu utilizo a anotação @entity e @table.
Se a tabela que eu estou relacionando tiver o mesmo nome da classe, eu nem preciso colocar esse @table, basta colocar o @int. Mas para qualquer dúvida, a gente utiliza o @table. E utilizei os atributos, lembrando que esses atributos, eles são os atributos que estão relacionados aqui nas nossas tabelas. Olha aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho os atributos da tabela aluno. Tabela aluno possui pessoa, situação, data cadastro, data exclusão, ativo, foto e OBS.